Bom dia a todas e a todos. É um prazer imenso estar nessa manhã com vocês, né, nesse evento tão rico que é o Preserva-me. Na sua quinta edição já se torna uma tradição, né, em discutir a questão da memória, principalmente num setor tão rico que é o setor de energia. A gente, como as pessoas comentaram aqui, o senhor Augusto comentou, né, o professor Mário, enfim, a energia está presente na nossa vida diariamente. Ela passa pela questão de desenvolvimento, pelo planejamento de desenvolvimento. Né? Energia, as usinas, né, essas empresas, efetivamente, elas pensam isso em 5, 10 anos, elas estão sempre à frente. Né? E como a gente vai trabalhar, como a gente trabalha a questão da memória, a gente também tem que pensar 5, 10, 20 anos à frente, sem dúvida nenhuma. Né? Então, quero agradecer aqui a toda a equipe, né, da Memória da Eletricidade pela organização do evento, pelo convite, né, parabenizar por esse evento, por essa brilhante organização, pelos painéis, enfim, com certeza teremos 2 dias aí intensos de discussão, de trabalho, e com certeza colheremos frutos muito produtivos. Eu venho apresentar para vocês, compartilhar um pouco da experiência que nós estamos desenvolvendo junto com a Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, com a CE. Né? O nosso trabalho, nesse momento, eu sou da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o projeto que a gente vem desenvolvendo, ele tem como futuro a questão da digitalização. Mas, nesse momento, a gente vem trabalhar e quer compartilhar com vocês um pouquinho antes. Né? Fundamental a gente pensar, dentro do processo de digitalização, a questão do planejamento. Quando a gente fala de rede, de compartilhamento de informação, de acesso, de eficiência, né, a gente fala de preservação, mas a gente só vai ter essa possibilidade a partir do momento em que eu planejar, em que eu estruturar essa organização, né, em que efetivamente esse trabalho ele pense em todos os momentos, né, como eu disse, daqui a 5, 10, 20 anos, como é que nós vamos enfrentar, como é que nós vamos preservar esse material. A gente pode pensar em termos de digitalização, esse processo anterior, esse processo de planejamento, em 4 etapas básicas. Né? Uma que é essencial, que é a questão da organização do acervo. Eu não tenho como digitalizar um acervo se eu não tenho ele organizado, se eu não conheço esse acervo, se eu não conheço o potencial, se eu não conheço efetivamente, né, o porquê essa documentação foi produzida. Depois disso, eu penso a questão da digitalização. Eu trabalho na área de arquivologia, né, o meu foco, os acervos arquivísticos, eles essencialmente têm um vínculo a ser mantido, que é a questão da organicidade. Como é que eu digitalizo, como é que eu mantenho esse vínculo, como é que eu mantenho essa integridade arquivística? Né? Eu preciso digitalizar todo o acervo? Nesse momento, estou trabalhando com 12 mil imagens, né, um período curto da CE. Digitalizo todo? Não digitalizo? Quando a gente fala em fotografia, geralmente a gente fala em fotografias que têm o mesmo plano. Né? Então, são decisões que eu preciso ter, eu preciso conhecer esse acervo para efetivamente tomar essa decisão sobre essa perspectiva. Outra questão também é a questão de resolução. Para que efetivamente eu vou digitalizar um acervo físico? Né? Eu estou digitalizando ele para acesso, para compartilhamento de informações, eu estou digitalizando para preservação. São decisões que eu preciso ter antes de efetivamente partir para a digitalização. Né? Sem contar aí a questão do acesso, a questão de preservação a longuíssimo prazo. Né? Vocês comentavam aqui, o senhor Augusto comentava desses projetos, né, de bibliotecas digitais. Como é que nós vamos manter essa preservação a longo prazo? Né? A instituição precisa ter um compromisso com isso. Esse projeto ele precisa ser permanente. A gente está falando em preservação, a gente está falando em migração de suporte. Né? A gente está falando em procedimentos que me estabeleçam essa qualidade.
né? Então, eu preciso pensar em todos esses elementos antes de efetivamente partir para a questão da digitalização. Sem dúvida nenhuma, a gente tem ferramentas fantásticas, né, à nossa disposição, que nos facilitam a questão dessa disseminação. Porém, eu preciso fazer um bom uso delas, né? E isso inclui a questão do planejamento. Eu trabalho na universidade com os alunos de primeiro semestre, e geralmente o que surge nas primeiras aulas é por que a arquivologia é tão contrária à digitalização. E eu brinco com eles, eu digo, não, nós não somos efetivamente contrários, não sei como, né, vem essa imagem, mas a gente prima especificamente pelo cuidado, e eu acho que a palavra central aqui é a questão de planejar, né? Quando eu tenho isso bem estruturado, quando eu tenho todos esses processos pensados e já essas decisões, né, a longo prazo tomadas, eu efetivamente tenho a garantia de um projeto que não vai se perder, né? A gente tem vários exemplos que são fantásticos, desde que bem planejados, mas também nós temos aí exemplos dos quais as pessoas partem para um projeto de digitalização e acaba se perdendo esse projeto, ou porque não tem uma preservação a longo prazo, ou porque o procedimento dentro dessa geração dessas imagens, dessa representação digital, não foi bem adequado. Bom, então, o projeto com a CE, ele nasce justamente nessa perspectiva de difusão, né? Nós, em uma conversa, na época, com o Fernando Vieira, ele era fotógrafo da CE, cuidava desse acervo fotográfico, né? E, em uma conversa, ele mencionou a questão da intenção da companhia e a preocupação dele, principalmente, na difusão do acervo fotográfico, né? E que, então, pensava na questão, primeiramente, de digitalizar esse acervo. É um acervo riquíssimo, ele conta toda a história da CE, ele representa, né, toda a história da CE, mas também toda a história de desenvolvimento do próprio Estado. Então, a partir do momento que que eu fui conhecer o acervo, né, o acervo ele tem, são basicamente 3 períodos que constituem esse acervo de material físico, né, e um quarto período aí que são as fotografias nato-digitais. Esse acervo, num primeiro momento, né, mais ou menos desde o início da companhia, década de 40, 43 até 70, 76, ela tem uma organização em que os negativos eram principalmente acondicionados dentro de envelopes, então junto com as informações e junto com uma foto contato. Num segundo período, isso foi visto que era um problema em termos de acondicionamento, então foi separado, né, a questão das informações e cópia contato com o negativo. E num terceiro momento, já na década de 90, houve uma restrição de funcionários e aí já teve a questão do acondicionamento num envelope junto com o negativo e pouca informação, né? E depois esse quarto período, como eu comentei com vocês, das fotografias nato-digitais. Hoje as fotografias nato-digitais elas estão em HDs externos, né, com algumas informações, e esses acervos, esses 4 períodos aqui desse acervo fotográfico, é o que a gente vem trabalhando, né, nesse acordo de cooperação. Então, a gente propôs, né, aqui a organização, enfim, como ele está disposto, né? Então, conversando com os dirigentes da CE e principalmente com o Fernando, a gente propôs a questão de um acordo de cooperação entre a universidade e a Companhia Estadual de Energia para desenvolver o projeto, para conhecer esse acervo, né? Como eu disse para vocês, eu não tenho como digitalizar se eu não conheço esse acervo. Se a gente for pensar em como esse acervo ele está organizado fisicamente, de certa forma, até a década de 90, a gente tem uma mínima organização. Porém, a gente não tem nenhum instrumento de busca, né, de acesso a esse material. A gente não conhece
especificamente os detalhes. Quem mais conhece os detalhes é justamente o Fernando, que hoje é aposentado da CE e que trabalhou na constituição e na preservação desse acervo ao longo da sua trajetória dentro da CE. Então, em outubro de 2018, a gente assina esse acordo de cooperação, né, que tem aí como base central, como seu objetivo central, a reconstrução desse contexto arquivístico. Né? O que eu quero dizer com contexto arquivístico? É justamente compreender o porquê essa documentação foi criada, né? Para quem, qual foi o uso que ela teve ao longo do tempo, e quais são as questões, o ambiente cultural, econômico, né, social, que está envolvido também e está representado nessas fotografias. Né? Como a gente mencionou, o desenvolvimento do setor elétrico faz parte da nossa vida, né, o tempo inteiro. Então, desde as questões aí pontuais em termos de desenvolvimento mais macro, né, quanto também pelo simples fato de nós chegarmos em casa, acendermos a luz ou ligarmos um celular. Né? Então, em janeiro de 2019, esse acervo foi encaminhado para o Laboratório de Arquivologia da URGS, né, para que a gente fizesse o tratamento. Esse projeto ele visa o tratamento, essa reconstrução do contexto arquivístico dessa primeira parte da documentação, que vai de 40, mais ou menos, até 76, né, com o foco nessa produção, porque nós entendemos que e já comprovamos através da pesquisa e do levantamento de informações que, posteriormente, as ações em termos da produção dessa documentação, elas acabam se repetindo. Então, o nosso foco, nesse momento, principalmente, é conhecer esse primeiro conjunto. Tá? E uma questão curiosa nesse primeiro momento, que quando nós passamos esse acervo para o laboratório da universidade, da URGS, nós comentamos, então, a necessidade de cuidado, as caixas, né, que a gente tivesse um cuidado, que elas fossem transportadas de determinada forma, enfim, explicando para as pessoas que fossem, então, efetivamente fazer esse processo. E eles comentaram, e nós comentamos com eles que eles estavam carregando parte da memória da CE, né? E os rapazes automaticamente viraram para mim e disseram: não, mas a memória da CE está no museu, né, lá no centro. Então, nós tivemos ali, nós sentimos a necessidade de mostrar a eles esse material riquíssimo que eles estavam transportando, né, e a responsabilidade também e a ligação que se tem efetivamente com esse acervo. Né? Ali, naquele momento, a gente sentiu que esse acervo não corresponde apenas à questão técnica da CE, né? A gente já sabia disso, mas a gente, a partir do momento que apresenta esse acervo para esses rapazes, eles se sentem parte disso. Né? Então, é esse sentimento que a gente pensa e tem efetivamente como objetivo também dar sentido, né, a esse acervo. Então, essa primeira ação, né, posso dizer que essa foi a nossa primeira ação com o acervo da CE. Tá? Nós temos dois momentos importantes dentro desse projeto. Um deles é o levantamento documental, né, a reconstrução, de certa forma, a identificação, então, desse desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, em termos econômicos, políticos, culturais, sociais, né, e o desenvolvimento administrativo e técnico da CE. Né? Esse acervo fotográfico representa, como eu já falei para vocês, esses dois momentos, né? Tanto a questão da história do Rio Grande do Sul, quanto também a questão da história de desenvolvimento da própria empresa. E o segundo momento, que é a construção de instrumentos arquivísticos. Nós, na mesa de abertura, né, foi falado muito em compartilhamento de informações, em troca de informações. Efetivamente, dentro da arquivologia, eu não tenho como compartilhar informações a não ser por esses instrumentos. Né? Então, a questão do arranjo, a compreensão de como, a estruturação de como eu vou organizar esse acervo é fundamental. Né? E isso
representa o como que a própria instituição ela trabalha com esse acervo fotográfico, como ela produziu esse acervo fotográfico, né? E também os instrumentos de descrição, né? As descrições a gente está realizando a partir das normas de descrição internacional e da norma de descrição brasileira, NOBRAD, para conhecer a CE, né, como companhia, para conhecer a assessoria de comunicação, que hoje guarda esse acervo, né, tanto em relação com as funções que produziram esse acervo, quanto também o uso e o seu desenvolvimento administrativo, e os fotógrafos, né, autores dessas imagens que têm, a gente também percebe muito de cada um dos fotógrafos e a diferença também, né, a marca de cada um deles dentro desse acervo. Além disso, a gente vai estar produzindo a descrição também das funções, né? A gente tem as descrições das funções desse setor que produziu as fotografias, mas também a gente vai realizar a descrição das funções de toda a companhia. Afinal de contas, esse setor serviu, né, e deu apoio a toda a empresa, né, ao longo do tempo, como a gente vai poder ver daqui adiante. E a NOBRAD para poder descrever cada um dos dossiês, então, da criação do arranjo de organização desse material. Como eu falei para vocês, né, a questão, então, no primeiro momento, dessa reconstrução de história do Rio Grande do Sul, né, esse cenário político, econômico, social, a gente optou por fazer isso de uma forma como linha do tempo, então a gente produziu o material que posteriormente vai ser entregue também junto com esse acervo, fazendo essa reconstrução, sempre pensando no desenvolvimento do Estado, né, voltado para a questão do setor elétrico. E a questão dos períodos também de desenvolvimento administrativo da CE, né, para que a gente possa, então, encontrar e reconstruir essa relação desse acervo. Até então, esse acervo, ele tinha, né, a gente já pode afirmar que ele tinha alguns pontos de acesso, algumas características que era possível acessá-las. Mas é fundamental que a gente possa relacionar isso com a produção em si, com o porquê da sua produção. A companhia ela nasce como a Comissão Estadual de Energia Elétrica, né, do Estado, em 43, tá? E o seu regimento interno de 52 apresenta dentro do seu organograma o serviço de informação informação e difusão, tá? E o que informação e publicidade. Obrigada. O que a gente nota especificamente dentro, né, dessa questão administrativa é que já no início de pensar, né, e pensar a questão de organização dessa empresa, já se tem como função a produção de material fotográfico, tá? As primeiras fotografias que estão hoje no Museu da Eletricidade do Rio Grande do Sul, elas são justamente do setor de engenharia, né? São álbuns que representam a construção de usinas, a questão principalmente do plano, né, de eletrificação, enfim. Então, quando a gente vai perceber a criação, a questão desse setor específico, ele já vem, então, com a produção, como responsabilidade a produção dessas fotografias. Em 57, a gente tem um relatório do laboratório fotográfico, né? Todo esse material ele está como acervo do Museu da Eletricidade, né? Um acervo riquíssimo, que é fundamental para que a gente conheça, né, o desenvolvimento do material que estamos trabalhando. Então, nesse material de 57, é possível identificar quais são os principais setores, né, que dão apoio, do qual esse setor dá apoio, tá? Se a gente for ver, a gente tem... Deixa eu ver aqui.
Tá? A gente pode ver aqui o setor de divulgação, mas ele é uma pequena parte dos setores, né, que efetivamente trabalham com a questão da fotografia. Né? A gente pode destacar aqui o primeiro, que é o serviço de tombamento, né, que utilizou muito desse setor específico. Tá? Em 62, em um dos relatórios da companhia, aparecem 3 pontos bem significativos. Né? O primeiro deles é a questão da criação do setor de cinema da companhia. Né? A CE teve um setor específico de cinema, produziu filmes, né, sobre o setor elétrico e principalmente de desenvolvimento e campanhas, né, para divulgação. Então, a gente percebe que esse setor nasce com a fotografia na engenharia, né, tem o seu desenvolvimento, ele passa para um setor importantíssimo da companhia, que é esse setor de informação e publicidade. Né? Tem a questão de responsabilidade de produção desse material fotográfico, mas também cria um setor de cinema, né? Sempre preocupado em termos da sua difusão, sempre preocupados em termos da disponibilização de informação. Né? Então, aqui a gente tem o primeiro informativo interno da CE, né, essa preocupação com a divulgação também, que passa justamente, nesse texto, representa a criação e a importância da criação desse setor de cinema. Ainda nesse relatório de 62, eles chamam a atenção para a inauguração do Jacuí. Tá? Uma das principais usinas, naquele momento, dentro do plano de eletrificação. Né? A gente tem no acervo fotográfico todo o acompanhamento de construção, né, dessa usina, mas também a sua inauguração com o João Goulart, né, o discurso do governador do estado, né, o Leonardo Brizola também, e as autoridades depois em confraternização. Né, naquele relatório chama a atenção das autoridades políticas e eclesiásticas. Né? Então, representando aí essa constituição, né, e construção desse acervo relacionado no porquê de ser da própria companhia. Outro ponto, né, que eu quero destacar aqui desse relatório é também quando ele chama a atenção que foram 117 dias, tá, ali em cima, 10-0 para isso. Aqui, 117 dias, né, no interior do estado com levantamento fotográfico, tá, das principais obras. É importante a gente destacar que quando essa equipe ia para o interior do estado para fazer o levantamento dessas obras, ela também fazia o reconhecimento da região. Então, a gente não tem apenas a questão técnica presente na CE, mas a gente também tem de aspectos sociais, né, que a CE, que a companhia, acaba sendo responsável em muitos momentos pelo próprio desenvolvimento da região. Né? Então, aqui a gente pode ver a questão da construção do sistema do Jacuí. Né? Aqui a imagem ficou um pouco ruim, mas a construção também de linhas do Jacuí em local de difícil acesso. Né? Então, são imagens representativas desse acervo. E a questão também do hospital. Né? Eram regiões, a construção dessas usinas se davam em regiões onde não se tinha, né, cidades, enfim, e a CE acaba sendo a responsável por isso. Então, ela leva tanto a questão da construção de vilas, né, para os operários, para os engenheiros, ela transforma a região na construção de clubes sociais, na questão dos hospitais, e ela tem uma preocupação, e isso está presente dentro desse acervo, justamente essa preocupação com o seu operário, né, com o seu servidor.
A gente percebe isso, né, muito representativo dentro dessas imagens. Em 65, a CE passa por uma nova reorganização e ela passa aquele serviço, né, de informação e publicidade, ele passa a se chamar Serviço de Relações Públicas. No relatório de 66, o relatório de 63 a 66, eles justificam, né, a mudança desse nome, porque se tem uma questão financeira, né? Medidas, eles chamam de medidas saneadoras. Né? Era importante que, naquele momento, esse setor tivesse um envolvimento maior, né, com os seus funcionários e com a comunidade externa. Por isso que eles alteram o nome. Né? E dentro desse setor, fica claro a produção, né, a função da produção desse material fotográfico. Né? Tem esse serviço de relações públicas, duas funções que eu quero chamar a atenção para vocês. Uma que é manter o seu acervo, né? Produzir essas fotos para o serviço de divulgação e dar apoio, né? Produzir as fotos para toda a questão, toda a estrutura da própria CE. Tá? Então, aqui só representando o organograma, né, desse serviço, né, e destacando ali a questão da realização desse serviço fotográfico, né, e a prestação também de assistência. Então, aqui algumas imagens apenas para representar. Aqui é Paço Real, né? Então, esse acervo ele representa tanto o início do surgimento, local onde vai ser estabelecida a barragem, né? A abertura do túnel, a questão da desapropriação, tá? A construção dessa barragem, tanto em fotos mais próximas quanto também aéreas, né? Todo um levantamento aéreo, e depois finalizando então a vista aérea dessa barragem. É possível compreender todo esse processo de criação dessa usina a partir desse acervo fotográfico. Eu quero destacar aqui para vocês que esse acervo, né, assim como todo o acervo arquivístico, enfim, ele é fundamental em termos de memória, sem dúvida nenhuma, e ele é fundamental também para a nossa tomada de decisão. Né? Há uns 2 anos atrás, eu acho, 2, né, Larissa? O Fernando ainda estava na CE, e se tinha uma grande obra no estado do Rio Grande do Sul, enfim, numa determinada região, em que a obra teve que ser parada, porque eles encontraram algo que não se sabia o que era. Né? Então, buscaram em relatórios, buscaram dentro do material da engenharia e não conseguiram encontrar efetivamente o que era esse material que estava obstruindo a obra. Foi então que, um dos engenheiros conversando com o Fernando, e o Fernando conhece detalhadamente esse acervo, pelo manuseio, né, que fez ao longo do seu trabalho na CE, lembrou que tinha as fotografias de construção deste local. Foram, então, buscar, e efetivamente era um túnel, enfim, que depois foi tomado, né, pela vegetação e que, pelos relatórios, eles não conseguiam identificar. Então, a preservação desse acervo, além das questões sociais, de desenvolvimento, de cultura, né, que nós temos presente, ele também é fundamental dentro das questões técnicas. Eu não posso pensar em termos de digitalização se eu não faço essa vinculação. Né? Senão eu perco o quê? Eu perco essa relação desse conjunto, dessas fotos, com a sua própria natureza, com a sua criação, com o momento da sua criação. Né? Então, é fundamental que, dentro desse processo, eu mantenha a questão da integridade arquivística. Como eu falei também, além da questão dos aspectos mais técnicos, né, da produção desse acervo fotográfico, eles acabavam, então, fotografando também aspectos da cidade de uma forma geral,
tá? Que são representativos também no momento que esse acervo é produzido também de forma técnica, né? A gente pode visualizar na imagem ali em cima, são as linhas de transmissão de uma grande avenida em Porto Alegre, né? da Avenida Ipiranga. Mas dentro a possibilidade de olhares dessa fotografia, dessa imagem, elas são múltiplas, né? Então, além desses elementos que são técnicos e que estão ali presentes, também todo o desenvolvimento da cidade, né? E desses processos sociais e econômicos. Além disso, esse acervo também representa, né, a própria questão de divulgação, o desenvolvimento da divulgação dentro da companhia. Então, a gente tem aspectos aí sobre direitos da gestante, né, por exemplo, que foi matéria produzida em informativos internos, as questões de desenvolvimento social, né, que a própria companhia investia, pensando justamente nesse servidor, né, pensando também nessas regiões mais isoladas, né, que era necessário esse convívio social e esse desenvolvimento social, né. Temos a questão diária, né, o treinamento de segurança que é feito, a questão das chegadas, né, desses equipamentos, equipamentos que muitas vezes demandavam aí todo um planejamento, né, dentro desse transporte pelo Rio Grande do Sul. E as reuniões, né, as visitas, enfim, de diferentes diretores, de ministros, de presidentes, enfim, cônsuls, que vão estar também presentes e representativos nesse acervo, né? Quando a gente fala desse desenvolvimento, né, quando a gente fala dessa questão da reconstrução desse contexto, é fundamental que a gente pense no sentido de pensar o que esse acervo tem como potencialidade, né? E de pensar quais são as relações que eu posso estabelecer, mas não deixar de pensar nessa relação orgânica que ele tem com a instituição, né? Nesse motivo, nessa natureza de ser, né? A partir do momento em que eu penso todos esses elementos antes de efetivamente produzir um material, simplesmente um projeto de digitalização, né, que eu pense isso a longo prazo, que eu pense em todas essas estratégias e todos esses elementos, eu consigo efetivamente ter um acervo que é vivo, né? A gente tem dentro desse setor elétrico aqueles servidores que trabalham dentro dessas linhas vivas, né? E a gente pode pensar essa relação com o próprio acervo, né? Esse servidor, esse técnico que trabalha com essa linha viva, ele é altamente capacitado, ele precisa ter toda uma estrutura, né, para poder trabalhar com esse material, ele precisa ter todo um preparo. O momento dele estar trabalhando nessa linha viva, é fundamental que ele esteja bem e que efetivamente ele conheça todo esse procedimento e esse procedimento seja um procedimento padrão, né? Então, se a gente pensar e fazer essa analogia, com o acervo é a mesma coisa, né? Seja ele digital ou seja ele físico, a gente não muda muito em termos de pensar em planejamento, na organização, na disponibilização. O que vai mudar são as ferramentas, né? E essas ferramentas, obviamente, vão demandar para nós um planejamento maior, vão demandar características específicas. Então, é fundamental que a gente possa pensar sobre isso, né? E fazer com que, efetivamente, esses acervos eles sejam vivos e não sejam simplesmente acervos, né, resultado de um projeto efêmero, de um projeto que foi pensado, a gente digitalizou e disponibilizou para quem, né? Como é que é o acesso? Então, pensando naqueles 4 primeiros pontos, né, antes efetivamente de eu pensar nessa digitalização,
eu organizo, né? Tenho essa organização, tenho a relação orgânica representada desse acervo, que é fundamental, né? Penso nesse processo, nesse procedimento, acompanhamento do procedimento de digitalização, seleciono o material que vai ser digitalizado, né? Compreendo quais são efetivamente a resolução que eu vou ter, né? Tem uma diferença grande quando eu vou digitalizar um texto, por exemplo, um material textual, e quando eu vou digitalizar um negativo, né? A gente fala muito, hoje está em voga a discussão da substituição, né? Digitalizo e posso eliminar o original. Como é que eu elimino um negativo? Qual a resolução que eu preciso para efetivamente ter, né, o mesmo resultado? E eu vou digitalizar os 12.000 negativos que eu tenho só no primeiro momento, né? A manutenção disso, o processo de acesso. Quando a gente fala em manutenção, eu estou falando sim em investimento, eu estou falando sim em responsabilidade de um local, né, em permanência de disponibilização desse material, em permanente projeto de atualização, em permanente migração. Eu quero, então, agradecer aqui, né, mais uma vez ao convite para estar aqui, né? É um evento fundamental para a gente pensar na questão dessa nova era, dessas novas ferramentas, poder conversar um pouco com vocês e compartilhar essa experiência sobre esse acervo é fundamental, né? Quero agradecer especialmente aqui a URGS e a CE, né? A URGS aqui, a gente tem o nome da equipe, são alunos que estão trabalhando, né, de forma voluntária e em estágio obrigatório dentro desse projeto. A Memória da Eletricidade aqui pelo convite, né, ao Museu da Eletricidade da CE, a Assessoria de Comunicação, Larissa, toda a equipe, que vem incansavelmente pensando nesse acervo, se preocupando e efetivamente pensando em como a gente vai disponibilizar esse acervo, que é riquíssimo, mas como também a gente vai mantê-lo preservado a longuíssimo tempo. Eu deixo, então, aqui para vocês o meu contato e muito obrigada. Perfeito. Som. Nós vamos abrir agora, então, para perguntas, ok? A Larissa, que é gerente de comunicação da CE, está conosco. Eu não entendi ainda. Isso vai para... Nós temos, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, um museu da eletricidade lá, que acho que é o Instituto Érico Veríssimo, né? O Centro Cultural Érico Veríssimo. Isso. Esse material vai para lá ou não? Pois não. Boa, porque aí nós conseguimos fazer a interpretação também. Tudo bem. Nós estamos preparando uma sala dentro do museu, dentro do Centro Cultural CE Érico Veríssimo, para que a gente chama de sala do pesquisador, né? Para justamente receber esse acervo e proporcionar a possibilidade de pesquisa, de in loco, né? Enfim, de busca desse material, de contato com esse material direto. É um projeto que é uma outra etapa desse projeto, né, Valéria? Ele começa com essa proposta que a Valéria acabou de apresentar, que é o estudo, né? Que a gente está nessa fase ainda de estudo, mas dentro do projeto, a Valéria até pode explicar melhor sobre... Tem toda a previsão de acondicionamento, enfim, acomodação desse acervo no espaço que a gente já possui lá dentro do Centro Cultural. Só para entender, o Centro Cultural CE Érico Veríssimo, ele
hoje abriga, no espaço, além de um centro cultural, ele abriga o Museu da Eletricidade do Rio Grande do Sul, foi uma iniciativa pioneira na história, o primeiro Museu da Eletricidade do Brasil, né? A gente tem bastante orgulho disso. E também, hoje, o Memorial Érico Veríssimo, que tem uma parte do acervo do escritor gaúcho, que empresta o nome ao local. E, enfim, as salas expositivas e os espaços para eventos culturais. Muito bem. Eu só queria uma última. A universidade usou, para fazer a digitalização, os aparelhos, os equipamentos da universidade? Onde vocês fizeram isso? Nós não digitalizamos ainda. E o projeto em si, ele visa até a parte de identificação de quais fotografias serão digitalizadas. Né? Então, esse projeto, ele visa justamente o quê? Reconhecer, né, e dar subsídios para que a CE possa, então, planejar esse processo de digitalização. A gente não... Nós temos hoje, na faculdade, o CEDAP, né, que é um centro de dados de pesquisa, e ele tem equipamentos para isso, enfim. Nós estamos conversando sobre as questões de ser viável ou não o processo de digitalização pela universidade, se efetivamente essa construção vai ser, esse planejamento, né, vai ser um outro momento também. Então, tudo isso é uma questão de conversas posteriores e de resultado também desse projeto. Né? O essencial é que, nesse momento, o que corresponde a esse projeto é justamente pensar e tratar esse acervo, o acondicionamento físico, né, desse material, e que a gente possa, então, ter subsídios para daí pensar e planejar a questão de desenvolvimento de um projeto específico sobre digitalização, enfim, que a própria companhia aí vai poder... Pode dar uma exposição maravilhosa, né, sobre a história do Rio Grande do Sul, Sem dúvida. A história da CE. Né? Sem dúvida. E uma exposição que pode circular pelo Estado. É uma maravilha isso. Sem dúvida. Se nós pudermos ajudar vocês a fazer isso, a gente está à disposição. Nós temos espaço para mais uma pergunta, sim? Bom dia, meu nome é Alex, eu trabalho no Arquivo Nacional. A digitalização é um dos temas que eu pessoalmente tenho muito apreço. Eu pude participar no Arquivo Nacional como supervisor técnico de um projeto de digitalização de mais de 300 mil negativos, de N formatos diferentes, negativos de vidro, enfim, é um projeto que durou cerca de 2 anos, com recurso do BNDES. E assim, eu imagino, na verdade, eu sei a dificuldade que é você trabalhar com esse tipo de acervo, não só pela fragilidade, a questão do manuseio, o acondicionamento, que é complicado, o trabalho de conservação é muito complicado, os materiais são materiais caros, o copy stand, toda a estação de captura, o uso de câmeras, enfim, é um processo caro, tanto que ele só foi viável ao Arquivo Nacional graças à verba conseguida pelo projeto do BNDES. Na verdade, é uma pergunta sobre se já foi pensado em alguma forma de buscar fomento para isso, via editais ou coisa do tipo. Vale lembrar que hoje o BNDES, para projetos desse tipo, eles já fazem a exigência quanto à custódia e à guarda, tanto do acervo físico quanto dos representantes digitais oriundos do processo, como uma forma de garantia de que o dinheiro que foi investido naquele projeto de digitalização tenha frutos e que esses frutos tenham aí longevidade, enfim. A gente conhece vários projetos que, infelizmente, por uma falta de planejamento, como você mesmo colocou, depois de 2, 3 anos que você gasta uma grana, digitaliza o acervo e depois o que foi digitalizado praticamente não existe mais. Então, perguntar sobre isso e também dar e me disponibilizar o Arquivo Nacional para, no que for preciso, em termos de orientação técnica, o que a gente puder ajudar a vocês, nós estamos à disposição. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Alex. Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que o compartilhamento dessas experiências, né? Cada acervo ele é único,
né? Cada acervo tem as suas particularidades, as suas singularidades, e o compartilhamento dessas experiências vem a enriquecer, sem dúvida nenhuma, né? Então, te agradeço, né? Agradeço aqui ao auxílio, né, de vocês, sem dúvida nenhuma, sem o qual a gente não tem um desenvolvimento da área, né? Sobre a questão de possibilidade de recurso, de busca de recurso para esse acervo, como eu falei, nesse momento, o nosso contato inicial, né, a gente pode dizer que foi muito uma vontade, uma preocupação, né, aqui do Fernando Vieira, né, deixo aqui os nossos mais sinceros agradecimentos por toda a trajetória que ele tem dentro da CE, e pela preocupação para onde iria esse acervo, né? Para onde vai, como é que a gente disponibiliza, enfim. E ele transmitiu essa preocupação, essa ideia a toda a equipe da assessoria de comunicação, né, da CE, que comprou justamente essa ideia, o que nós achamos realmente fantástico, né? Então, naquele momento em que nós conversamos e nos disponibilizamos a estabelecer esse acordo, também não tínhamos muito claro o que efetivamente era, né, esse acervo, que material se tinha, quais as possibilidades, né? Se tem a questão da história oral, né? Uma das questões que a gente acabou levantando é que dos fotógrafos desse acervo tem um período, por exemplo, que tem fotos significativas de uma pessoa que não era servidora da empresa, né? Mas que, enfim, acabava acompanhando, tinha um interesse muito grande na área, era conhecido de um dos fotógrafos. Então, essa realidade a gente só conhece a partir do momento que a gente se debruça, né? Que a gente pesquisa, trabalha sobre esse acervo, né? As questões de financiamento, a busca disso, provavelmente, né, tanto a assessoria de comunicação pode responder melhor, o Museu da Eletricidade, com esse projeto vai ter subsídios para buscar esses apoios financeiros, né? Porque como eu efetivamente vou montar um projeto se eu não conheço? Né? Quantas fotos são? Que material eu tenho? Né? Qual é a relação que ele tem com a empresa? Até então se sabia que esse acervo ele nascia na área de engenharia, mas isso era questão de história oral. Hoje nós temos um documento dentro do museu que a gente encontrou, do Museu da Eletricidade, que é um recibo de pagamento de um engenheiro, eu acho que da década, se eu não me engano, da década de 40, né, que foi cedido para a companhia estadual, na época, a Comissão de Energia, e que qual era a função dele? Fotografar. Fotógrafo. Né? Então, essas questões a gente vai montando esse grande quebra-cabeça, né? Para justamente o quê? Poder dar subsídios, né, a esse local que acredito e nós esperamos realmente, né, que esse material vá para esse centro cultural, esteja ali disponível para pesquisa, né, e que tenha a garantia de preservação a longuíssimo prazo. Né, para que a gente tenha esse arquivo, para que a gente tenha esse material acessível, 15, 10, 20, seja o tempo que ele conseguir durar e que a gente efetivamente espera. Então, seja ele no formato físico, com todas as suas... Né, se a gente está... E eu estou falando aqui de 40 a 76, eu estou falando de 12 mil negativos. Né? Valéria, eu tive várias vezes no Rio Grande do Sul. E nós temos um prêmio aqui, Mário Belling. A gente tem que fazer uma homenagem a esse Fernando, porque é impressionante que eu ouço. É um fotógrafo. Sem dúvida. Né? Então, acho que é um nome interessante para nós aí, lá no ano que vem. Tem que trazer esse fotógrafo aí e homenageá-lo, porque é impressionante. Eu estive lá muitas vezes no Rio Grande do Sul por causa da EGE, e eu não o conheço, mas temos que fazer uma homenagem a ele. Sem dúvida nenhuma. Bem, infelizmente não há mais tempo para perguntas. Agradecemos, então, a Valéria Bertotti por sua apresentação. Muito obrigado.